Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Marques, nutricionista materno-infantil e é um prazer estar aqui em mais um vídeo. Bom, no tema de hoje, eu sempre deixo muitas caixinhas de perguntas no meu Instagram e os meus pacientes também me fazem muita pergunta. E associado a essas perguntas que eu recebo no Instagram e também que eu recebo no consultório, eu vou ponderando isso para ver o que realmente é efetivo para trazer aqui nos vídeos do YouTube. Já que eu trago momentos em que eu faço uma explicação mais longa, mais pausada, para tentar ensinar vocês, né, a respeito desse determinado tema. E no tema de hoje, é algo que eu recebo muito, essa dúvida a respeito do uso dos polivitamínicos. E aí, Nutri, o meu filho tem que tomar algum polivitamínico? Eu preciso fornecer isso ao meu filho? É uma necessidade? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uso de polivitamínicos ou multivitamínicos na infância. Vem aprender? Bom, sobre o uso desses polivitamínicos ou multivitamínicos. O que é, né, esses medicamentos que são enriquecidos com vitaminas e minerais? Bom, como o nome já diz, é uma junção de todas as vitaminas, ou pelo menos grande parte das vitaminas existentes, e os minerais. Normalmente eles juntam em uma fórmula os nutrientes que são mais difíceis, né, de alcançar na alimentação básica. Então, cálcio, ferro, magnésio, zinco, e aí vai. Nutrientes, micronutrientes. Então, se eu falo que é micro, é porque a quantidade é pequena, né? A necessidade é pequena no meu corpo. Então, são micronutrientes que são essenciais para a nossa saúde, mas que em uma pequena quantidade a gente já supre essas nossas necessidades. Estamos falando de nutrientes em que a dosagem, a quantidade é dosada em microgramas. Então, para vocês terem uma noção de quão pequeno é essas necessidades no nosso corpo. Visto isso, a gente vê que a indústria farmacêutica, principalmente após a pandemia, trouxe esse caráter, né, do uso obrigatório do polivitamínico como um fator protetor ou preventor de doenças. E a gente sabe que esses nutrientes que são encapsulados ou que são feitos, preparados via laboratório, não têm a mesma absorção e a mesma utilidade que os nutrientes dentro dos alimentos têm. Então, o polivitamínico industrializado, né, esse que a farmácia produz, esses nutrientes que as farmácias produzem, eles nunca vão se igualar à minha absorção desse mesmo nutriente via alimento. Porque no alimento, a gente tem, além desses nutrientes, a gente tem os capacitadores da absorção desses mesmos nutrientes. Então, por isso que a absorção de vitaminas e minerais, ela é ideal via alimento. Essa é a nossa maior meta, fazer com que as crianças tenham acesso aos alimentos diversificados para ter acesso, assim, também às vitaminas e minerais. Então, a indústria produz fórmulas, né, líquidas ou encapsuladas desses conjuntos de vitaminas e minerais que são envolvidas, né, com outras substâncias que a gente chama de excipientes, que são outras substâncias que pode ser a base de farinha de trigo, que pode ser a base de goma mastigável, que pode ser a base líquido, né, parecendo um xarope. Então, são várias as formas de apresentação desses polivitamínicos. Então, é isso. E a função desses polivitamínicos seria exatamente trazer para o organismo, trazer para o nosso corpo o que a gente não consegue ingerir via alimento. Mas, volto a falar, a quantidade que a gente precisa diariamente é muito pequena. E na criança, isso é ainda menor, porque a gente está falando de um corpo reduzido, né? Uma quantidade de massa corporal reduzida, então essa quantidade também é menor. Não deixa de ser essencial, mas
é uma quantidade reduzida, que com uma boa alimentação a gente supre essas necessidades. Então, em casos específicos, a gente tem a necessidade de suplementação desses micronutrientes. E eles trabalham muito melhor de maneira isolada ou de maneira ou conjunções específicas. Então, quando eu envolvo uma gama de vitamina e mineral, com tipos de absorção diferente, com vias de absorção diferente no organismo, se eu mando isso tudo junto, a utilização disso no nosso corpo não é tão eficaz. Então, tem vitaminas, por exemplo, que elas têm horário que melhor é absorvido. Se eu junto tudo isso em uma única dose, que é consumida no mesmo horário, tudo junto, é provável que parte daquelas vitaminas ou minerais não são absorvidas, né? E vai para onde, Natália? O nosso fígado, ele consegue metabolizar esses nutrientes que não são absorvidos e a gente excreta via rim ou via intestino. Mas a gente excreta o que não utiliza. Então, se essa absorção não foi efetiva, a gente vai mandar embora, né? Eu falo que a gente costuma fazer xixi caro, né? Porque a parte dessas vitaminas e minerais que a gente não absorve tudo vai ser eliminado via urina. Nós sabemos que esses polivitamínicos e multivitamínicos que são, né, de qualidade, que são renomados, eles são caros. Então é um investimento que muitas vezes não faz sentido, já que parte ou grande parte dos nutrientes que estão ali unidos não vão ser absorvidos por conta do meio em que eles estão localizados. Bom, então entendemos o que são esses polivitamínicos e multivitamínicos, entendemos para que serve, né? Para que foi desenvolvido isso. E eu queria trazer um pouquinho sobre as possíveis consequências desse uso desenfreado desses polivitamínicos hoje em dia. Uma das vitaminas de maneira isolada que mais é utilizada na população é a vitamina C. E o acesso à vitamina C encapsulada, ela se tornou, assim, alarmante, porque nós vemos aí que algumas marcas vendem aquele tubinho efervescente de vitamina C a R$2. Então, vem, não sei, 10 cápsulas, 10 partilhas, né, lá dentro. E se isso, né, é de fácil acesso, a população, ela vai utilizar mais. E não é que seja errado utilizar, mas a forma em que a indústria comercializa isso é equivocada. Então, não sei se vocês já viram, mas em farmácias, normalmente ela fica naquelas caixas, né, de divulgação, no meio ali dos corredores da farmácia, com uma etiqueta promocional de R$2. Então, às vezes o indivíduo foi lá na farmácia comprar uma medicação, comprar algo e viu aquela promoção, viu que é vitamina C, viu que lá no rótulo tá escrito recupera sua imunidade, então ele vai lá e compra para a família toda, compra para a criança e dá aquela mesma quantidade para a família toda, ou no máximo quebra na metade, né? Porque criança é menor da metade. E a dose, por exemplo, diária de vitamina C em um adulto é 75 miligramas, né? E naquela partilha de vitamina C, se não me engano, posso estar equivocada, mas na maioria das marcas tem 1 grama de vitamina C. Então a gente já vê ali, ó, que tem uma quantidade sobrando que não vai ser absorvida. E para onde que vai essa vitamina C? A gente precisa do rim e de toda a metabolização do fígado em união com o rim para desativar essa vitamina C, que lá no nosso organismo chama oxalato. E essa vitamina C, ela precisa ser degradada para ser excretada via urina. Então, isso tem toda uma demanda fisiológica corporal para que ela seja eliminada. A gente não estoca vitamina C. Eu não tenho uma bolsinha aqui no meu corpo em que a cada vez que eu consumo algo que tenha vitamina C, o que eu não preciso eu guardo nessa bolsinha. Infelizmente, a gente não tem essa possibilidade. O que não é absorvido e utilizado, ele é degradado e mandado para fora do corpo, né? E como consequência, um exemplo bem clássico é a vitamina C,
é que esse oxalato que eu falei para vocês, né, que é produto da metabolização da vitamina C, ela pode se unir a um outro mineral que é o cálcio, né, que também é importantíssimo para o nosso corpo, mas se ela se une com esse cálcio, ela pode formar cálculos, né, pequenas pedrinhas que pode vir ali a ser acumulado no nosso rim, né, que são os cálculos de oxalatos de cálcio. Isso de imediato, não, isso a longo prazo. Mas indivíduos que têm uma tendência fisiológica, né, mais conhecido como azar, se essa tendência fisiológica existir em formar esses minerais de cálcio e oxalato, a gente tem aí uma predisposição e uma ferramenta para formar esses cálculos renais. Então, essa é uma consequência, né, de um único micronutriente, mas existem outros. Então, tudo que é em excesso, não é estocado, precisa ser eliminado. Então, a gente dá esse trabalho para o corpo de ter que eliminar esse excesso. Outra coisa, se é excessivo, né, e eu vou dar trabalho pro meu corpo, né, mandar embora, eu também tenho ali uma não necessidade de utilização desse mesmo micronutriente, porque até ele ser mandado embora, ele pode até causar toxicidade no meu corpo. Então também existem minerais, como por exemplo o selênio, que pode ser tóxico para o corpo se a ingestão for em grande quantidade. E o efeito da toxicidade de um micronutriente é distinta. A gente sabe que eles podem gerar alguns tipos de pontos inflamatórios no corpo. Se é toxicidade, a gente vai ter pontos de inflamação. Geral, esse micronutriente foi gerado para nos possibilitar melhor desempenho no organismo, mas em excesso, sem função, ele pode gerar prejuízo no nosso organismo. Então, eu dei exemplo de 2, mas existe isso para outros também, para outros micronutrientes. Eu comentei da vitamina C porque é muito preocupante e alarmante. E só um comparativo bem básico. A quantidade de vitamina C que nós, adultos, precisamos para um dia tem em uma laranja. Então, não haveria, né, necessidade de suplementar isso via partilha efervescente. Por mais que pareça ali um refrigerante, mas não é recomendado esse uso exacerbado da vitamina C como proteção, né, e como refúgio para nossa imunidade. Porque a imunidade é construída com bons hábitos a longo prazo, não com uma única ação imediata. Bom, falei aqui o que são, falei para que serve esses polivitamínicos, falei a consequência desse uso, mas queria trazer um ponto importante. Existe 2 classes, né, de multivitamínico ou polivitamínico. Aquele que tem a função apenas de suplementar esses micronutrientes para o corpo que está em desfalque, mas também existe uma categoria, uma classe que tem esses micronutrientes em forma de suplementação, mas encorpado a essa fórmula, eu tenho estimulante de apetite. E talvez sejam esses os que vocês mais conhecem, né? Esses multivitamínicos que têm estimulante de apetite. Gente, dificilmente a gente tem uma recomendação onde esses multivitamínicos são necessários serem prescritos. Os erros, na verdade, as causas da inapetência, que é essa falta de apetite, essa falta de vontade de comer, é muitas vezes relacionada a comportamento, a rotina alimentar, a seletividade da criança, do que propriamente um defeito fisiológico em estimular o apetite. Então, em muitos casos, em quase todos, ouso dizer, não há necessidade de um multivitamínico com estimulante de apetite. Não há. Com a melhora da estratégia alimentar da família, não só da criança, mas da família, a gente consegue ter aí o aporte energético alimentar que essa criança precisa. Então, tirem isso da cabeça de vocês. Meu filho não come bem, eu vou dar a vitamina X para aumentar o apetite.
não vai funcionar. Quando a vitamina acabar, toda aquela inapetência volta, todo aquele peso que foi ganho perde e fica um ciclo vicioso. Só há ganho de peso ou manutenção de peso quando eu estou em uso de algum polivitamínico estimulante. O preço desses polivitamínicos estimulantes são até mais acessíveis. Incrível isso, né? Mas, porque também há um apelo da indústria que há essa necessidade. Um outro ingrediente ou componente, né, desses estimulantes de apetite que são vinculados aos polivitamínicos é o de relaxamento da criança, né? Se a criança fica calminha, se a criança fica sonolenta, se a criança fica lentinha, e isso também não é recomendado. Uma vez que eu uso um estimulante em conjunto com algo que venha tranquilizar a criança a ponto de dar sono, tudo isso pode gerar também uma mudança nessa rotina diária da criança. Uma falta de atividade física, porque a intenção é essa, né? Eu aumento o apetite, diminuo o gasto. Automaticamente eu vou ter o ganho de peso, porque eu vinha de um déficit calórico, agora eu vou ter um superávit calórico. Vou aumentar demais, um superávit. Então, é importante que a gente lembre-se, né, disso. Olha, eu tô aumentando o apetite e reduzindo o nível de atividade física. Depois eu não quero mais que essa criança ganhe peso, mas olha o que eu desequilibrei. Então, a gente precisa ter um alerta, né? A gente precisa ter um cuidado para o que nós estamos oferecendo para as crianças, né? O que isso vai gerar a longo prazo. Nós não podemos pensar no efeito imediato, mas a gente precisa lembrar do que isso vai afetar a longo prazo. Eu vejo muitos adultos falando assim: eu tomei aquele multivitamínico tal e durante o uso eu não ganhei peso, aí agora na vida adulta eu tô recuperando tudo o que eu perdi. Certamente há uma ação metabólica do uso desses polivitamínicos, né, ao longo da vida, principalmente depois que a gente envelhece, porque esse nosso metabolismo, esse nosso gasto fica mais lentinho. Mas nós precisamos lembrar que a mudança no comportamento e no estilo de vida da criança está sendo totalmente alterada quando eu aumento o apetite e inibo a atividade física, o gasto energético, né? Então, é super importante, né, que esse alerta venha estar aí na mente de vocês, pais, familiares, né, amigos, avós, porque, de modo geral, parece algo lindo, mas quando nós olhamos com esse ponto de vista que eu tô colocando aqui para vocês, é que a gente vê o risco, né, e os malefícios que isso pode trazer a longo prazo. Natália, nunca é recomendado esse polivitamínico estimulante? Não, existem casos que é recomendado sim, são casos pontuais, né? A necessidade é bem pequena comparado ao que se vê, né, sendo vendido por aí. Então, ao longo dessa minha caminhada na materno-infantil, eu nunca precisei, né, utilizar desses polivitamínicos estimulantes, por exemplo. A gente consegue melhorar essa inapetência sem essa necessidade. Nunca precisei pedir ao pediatra que recomendasse, nunca, porque quando nós avaliamos esse paciente, nós vemos que o erro, a causa dessa inapetência, muitas vezes é comportamento da alimentação da família, né, e não um erro fisiológico do organismo que não tá despertando esse apetite. Bom, falei muita coisa, né? Falei o que é, para que serve, falei as consequências e, afinal de contas, os polivitamínicos, de modo geral, não esse estimulante de apetite, mas aquele suplemento polivitamínico que é comercializado por aí, ele é ou não necessário? De modo geral, não é necessário. Em casos pontuais, ele pode ser necessário, mas sempre a suplementação individual ou minimamente conjugada de nutrientes vai ter uma absorção melhor. Então, quando a gente tem deficiência de ferro, a gente vai lá e suplementa o ferro. E não um polivitamínico que tem vitamina de A a Z. Não, a gente suplementa o ferro, porque a necessidade era só de ferro. Se a gente tem deficiência de vitamina D, a gente vai lá e suplementa apenas a vitamina D, porque o resto tá bom. Então, a gente precisa avaliar necessidade e dosagem específica para cada faixa etária.
esses polivitamínicos comercializados, normalmente eles têm uma dosagem padrão, né? Para crianças de 2 a 6 anos. Então, olha só, 2 e 6 anos é uma distância muito grande. Então, para 2 é muito, para 6 pode ser pouco. Então, olhar isso de uma maneira também atenta, porque não faz muito sentido, né? Uma estimativa tão grande assim. Então, o uso individual, né? A dosagem individual dessas vitaminas, quando necessárias, elas precisam ser feitas. Muitas vezes a gente encaminha os pacientes para fazerem a fórmula em farmácias de manipulação, tendo em vista isso, tendo em vista a individualidade daquele paciente, a necessidade que ele precisa naquela hora. Vai ser muito mais preciso quando a gente manipula uma fórmula individualizada do que quando a gente só compra uma fórmula pronta, né? Em alguns casos pode vir a atender, mas a individualização da quantidade de dosagem, ela é muito mais efetiva. E qual seria a aplicação na nutrição com relação a esse tema? Uma alimentação variada de alimentos também vai ser variada de nutrientes, né? Quanto mais colorido, mais diversificado é essas fontes de vitamina e mineral. Exemplo, o magnésio é um mineral e ele está abundantemente distribuído nos alimentos, nos vegetais verdes escuros. Assim como o ferro também está presente nesses vegetais verdes escuros. A vitamina E ou beta-caroteno, que é precursor de vitamina A, o beta-caroteno, ele é riquíssimo nos alimentos alaranjados, assim como a cenoura, a abóbora. Então, os alimentos laranja, ele tem essa quantidade bem significativa de beta-caroteno, que dentro do nosso organismo ele vai ser convertido em vitamina A. Então, vários outros alimentos, várias outras cores, tem ali vários nutrientes que são importantes para o nosso funcionamento. E como eu disse lá no início, a quantidade que a gente precisa é dosada em micrograma ou miligrama. Então, a quantidade que tem nessa alimentação colorida e variada é suficiente para que nós venhamos a manter, né, esses níveis de nutrientes dentro do ideal. Então, é muito importante que a gente venha se conscientizar sobre o consumo alimentar adequado. Se nós temos uma criança sem sinal e sintoma de deficiência de vitaminas, se a gente tem uma criança que fez dosagem de micronutrientes, né, via exame laboratorial, e ela não tem nenhuma necessidade, então não há necessidade de suplementação. Ah, essa criança gripa demais, eu preciso da vitamina C. Não, a gente precisa entender que ambiente é esse, né? Da onde está vindo tanta virose, tanto resfriado, entender o ambiente, o contexto em que ela está inserido. E nós precisamos entender também as fontes alimentares. Não adianta tomar vitamina C e ter toda uma alimentação desregrada, bagunçada. Não adianta tomar vitamina C no dia que gripou, porque não vai curar a sua gripe e nem vai reforçar a imunidade dessa forma. Sinto muito em informar, mas infelizmente o estilo de vida saudável é que vai prevalecer sobre essas prevenções de imunidade, de risco de prevenção a doenças que possam surgir. Então, é isso. Eu acho que é um assunto polêmico, mas é um assunto extremamente relevante, visto o uso, né, exacerbado desses micronutrientes de forma ruim, mal utilizada. Então, é muito importante que todos nós, né, que somos adultos e que temos conhecimento e informação a respeito disso, conscientize as pessoas ao nosso redor que não têm esse tipo de informação. E é um prazer poder estar aqui, né, como nutricionista materno-infantil, ensinando, educando, tornando vocês educadores alimentares para as crianças de vocês. Então, é muito bom poder proporcionar isso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que tenha ficado bem explicadinho. Ficou longo o vídeo, mas muito necessário.
E eu espero que mais pessoas, assim como você que está assistindo, possa ser, né, envolvido, possa ter acesso a essa informação. Porque eu acho que é muito importante que nós sejamos disseminadores de informação de qualidade. Seja compartilhando diretamente como eu tô, ou seja compartilhando esse vídeo para alguém. Então, se você conhece alguém que usa o polivitamínico aí, sempre, sem qualquer tipo de recomendação, prescrição, vamos lá, compartilha esse vídeo. Lembrando que nutricionista e o profissional pediatra que são os profissionais que são recomendados para fazer esse tipo de prescrição de polivitamínico, de vitaminas e minerais, né, como suplementos. Então, por mais que o farmacêutico trabalhe lá na farmácia, conheça os medicamentos, mas ele não conhece o paciente de maneira integral. Então, não é recomendado que ele faça esse tipo de prescrição, certo? Então, o nutricionista e o pediatra, com avaliação, né, desse paciente, que são os profissionais que podem fazer esse tipo de prescrição de suplementos para as nossas crianças e também para os adultos. Então, fiquem alerta. Bom, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou desse tema, se você achou que é relevante, se você já foi enganado com alguma dessas informações que eu contei pra vocês. E manda pra alguém, compartilha esse vídeo, curte aqui também, me ajuda a engajar aqui os vídeos do YouTube. E se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais, eu tô lá no Instagram, bem mais ativa, aparecendo pra vocês. E também estou no Facebook, compartilhando esses vídeos. Então é isso, que vocês tenham uma boa compreensão a esse assunto e qualquer dúvida eu continuo à disposição. Um abraço!